Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo. Chega mais Nação na manhã deste domingo, um ótimo dia para todos vocês. Vamos juntos aqui analisar as últimas informações do Flamengo, a escalação do Mengão, a preparação do Flamengo terminou neste sábado e o técnico Tite fez a escalação do Mengão. Nós vamos analisar aqui nesse momento e também vamos ver o que pode acontecer nessa partida, nesse clássico aí entre Vasco e Flamengo. O mando de campo nesse momento é do Vasco. Bom, vamos analisar então, já chega dando aquela moral, explodindo o dedo no like e vamos bater uma meta aí de 5.000 likes para esse vídeo, principalmente se você acredita na vitória hoje do Mengão, tá bom? Corre nos comentários, escreva aí de qual cidade você está assistindo nossos vídeos, se você está no Rio de Janeiro, na Bahia, você está em Pernambuco, Piauí, Alagoas, Sergipe, Minas Gerais, escreva qual cidade você está assistindo nossos vídeos e coloca o seu palpite da partida de hoje, hein? Quem vence o clássico, Vasco e Flamengo? Coloque seu palpite nos comentários. Eu vou deixar os créditos desse vídeo ao canal do João Guilherme, ao canal Vene Casagrande, link na descrição como créditos. Vamos juntos então analisar as últimas informações do Flamengo na manhã deste domingo. Fim da preparação para o clássico diante do Vasco, que será realizado neste domingo às 4 horas da tarde no Maracanã e pelo Campeonato Brasileiro. Aqui no Ninho do Urubu, o Flamengo fez os ajustes finais neste dia 1º de junho, também marcado pelos aniversários dos nossos craques uruguaios Arrascaeta e Nico de la Cruz. E eles mandaram um recadinho para a nação. Aniversário aqui dos nossos crias uruguaios, Arrascaeta e Nico, não é segredo. Aniversário da dupla, tão felizes da vida. Seu é o primeiro aniversário aqui. O do Arrascaeta já é o 6º, né, Arrascaeta? Feliz da vida, mensagem para a nação aí. Feliz. Agradecer aí pelo apoio que tivemos nesse início de ano. A gente está trabalhando para dar o melhor, para melhorar. Bom, fazendo junto aniversário com o craque aqui, primeiro ano dele, tomara que seja muitos mais e com muitos títulos mais. Seu primeiro, né, Nico? Tá feliz aqui no Flamengo? Como é que tá a sua estadia por aqui? Agradecer a todos por el apoyo, el cariño día a día y bueno, nada, seguir trabajando como dijo acá el crack y obviamente que hay muchas cosas por mejorar, pero vamos por buen camino. O presente vai ser para a nação amanhã, no clássico? Não, com certeza, a gente vai dar o nosso melhor para tentar vencer o jogo. Quem vai ficar com o churrasco? Quem vai pagar o churrasco? Tendría que pagar. O churrasqueiro oficial já temos aqui, assim que é bom. Valeu, parabéns, muito obrigado, rapaz. Vou começar falando sobre uma curiosidade. O Flamengo pega o Vasco nesse domingo e o Flamengo não perde para o rival no Campeonato Brasileiro desde setembro de 2015. De lá para cá foram 10 jogos com 6 vitórias do Flamengo e 4 empates. Rapaz, eu não lembrava desse tabu interessante. Assim, não é clubismo não, tá, gente? Todo mundo sabe que eu torço pro Flamengo, mas eu acho que o Flamengo chega como favorito para pegar o Vasco. O Vasco vai estrear um novo treinador. Flamengo, querendo ou não, vem de 4 vitórias importantes, fazendo 10 gols sem sofrer gols. Flamengo, tudo bem, não vai ter o seu time titular, alguns jogadores não estão à disposição, como Ayrton Lucas, Léo Pereira, mas eu vejo o Flamengo como favorito. E por falar em Léo Pereira, ele iniciou a transição nesse sábado, mas mesmo que ele tivesse condições físicas de entrar em campo, ele não vai poder disputar a partida. Pouca gente sabe, ou pouca gente lembra, mas o Léo Pereira está suspenso para o jogo contra o Vasco da Gama. E eu até vi programa de TV fazendo 11 contra 11, botando o Léo Pereira. Eu achei muito estranho. Por que botaria o Léo Pereira? Ele está suspenso, ele não pode entrar em campo. Então, enfim, fica a informação para vocês. Outro jogador que não vai ficar à disposição, mas não é por questões físicas, é por uma opção técnica do treinador Tite, é o atacante Carlinhos. É isso mesmo. Eu estou trazendo essa informação porque me chama a atenção um jogador que foi contratado recentemente junto ao Nova Iguaçu, depois de ele se destacar pelo Nova Iguaçu no Campeonato Carioca e receber pouquíssimas oportunidades. Tudo bem, pela Copa do Brasil ele não pode entrar em campo. Pela Libertadores ele também não podia entrar em campo porque não estava inscrito. Vai ser inscrito agora a partir das oitavas de final. Mas pelo Brasileiro ele pode. E aí tem um jogo no Campeonato Brasileiro e o técnico Tite nem relaciona esse jogador. Ele tem
poucos minutos em campo com a camisa do Flamengo, apenas 58 minutos, sendo 45 minutos contra o Palmeiras, no dia 21 de abril, vocês vão se recordar, quando o Pedro foi poupado no primeiro tempo, ele iniciou o jogo como titular, e depois, um pouco antes, 13 minutos contra o Atlético Goianiense, que ele entrou ali no segundo tempo, num jogo que, assim, não estava nada bom para ele, nada propício para ele poder fazer uma boa atuação. Inclusive, o Flamengo jogou muito mal nessa partida contra o Atlético Goianiense. Mas fica aí a informação. O que será que acontece com o Carlinhos, que não está tendo oportunidade? Opção técnica, das duas, uma. Ou o Tite não vem gostando dele nos treinamentos, ou o Carlinhos perdeu espaço no retorno do Gabigol. Não sei. Fica aí a informação para vocês. E agora vamos falar do provável time do Flamengo. Nesse provável time do Flamengo aí, teve revolta nas redes sociais da torcida do Flamengo. Vamos lá. Apurei o seguinte, embora muita gente estivesse falando que a dupla de zaga iria ser Fabrício Bruno e Léo Ortiz, é que Davi Luiz será titular ao lado do Fabrício Bruno. O provável time do Flamengo para pegar o Vasco nesse domingo é Rossi no gol, Varela na lateral direita, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Vinha na lateral esquerda. Alan mantido no time titular, Pulgar fica como opção, De La Cruz, Arrascaeta, Gerson, Cebolinha e Pedro. A opção do Tite em colocar o Davi Luiz causou uma revolta absurda nas redes sociais. Absurda. Eu estou vendo aqui os comentários, os torcedores do Flamengo revoltados com o técnico Tite. O que o Léo Ortiz fez para ele não colocar o Léo Ortiz? O que falta? O Flamengo investiu 40 milhões de reais para contratar o Léo Ortiz e ele não tem oportunidade. Agora que tem a chance de colocá-lo, não coloca, bota o Davi Luiz. Vamos lá, gente. Primeiro, o Davi Luiz fez até um bom jogo na partida contra o Milionário. Segundo, pelo que eu estou entendendo nas escolhas do Tite ao utilizar o Léo Ortiz, eu acho que ele enxerga o Léo Ortiz como reserva imediato do Fabrício Bruno. Acredito eu que quando ele pediu o Léo Ortiz, ele não esperava que o Fabrício Bruno fosse ter uma crescente tão boa como teve, indo para a seleção, se destacando, inclusive rejeitando uma proposta do West Ham, que a gente já falou muito sobre esse assunto. Sei que nas redes sociais a torcida do Flamengo está revoltada, e eu quero saber aqui de vocês no canal Vene Casagrande, essa revolta dos rubro-negros no Twitter, no Instagram, é plausível ou não? Não é plausível? Estão exagerando na crítica ao técnico Tite? Ou você concorda, queria ver o Léo Ortiz como titular ao lado do Fabrício Bruno? Dê a sua opinião aí nos comentários e eu quero saber de vocês aqui no canal Vene Casagrande o que vocês pensam. Vamos agora para informações do mercado da bola, porque a imprensa turca está noticiando que o Beşiktaş ofereceu um contrato anual de 3 milhões de euros para Gabriel Barbosa, vulgo Gabigol ou Gabi, como vocês gostam de chamar, que teve problemas recentes no Flamengo e pode deixar o time. O contrato do jogador termina no final desse ano. Bom, isso daí não é novidade para ninguém, todo mundo já sabe. Sobre esse possível interesse do Beşiktaş no Flamengo, me falaram que não chegou nada oficial, proposta, nada disso, e pessoas que agenciam a carreira do Gabigol também garantem que até o momento não teve nenhuma conversa. A questão é o seguinte, Gabigol, gente, eu acho pouco provável qualquer clube, Brasil, mundo afora, fazer qualquer movimento antes da audiência, do julgamento dele no dia 7 de junho, que é quando a gente vai ter uma noção se ele vai ficar suspenso ou não. Lembrando que no dia 7 de junho a gente não vai ter o resultado. Vai ser uma audiência e aí, dias depois, tem o resultado e a punição ou não ao Gabigol será mantida ou não. Mas até lá, eu acho pouco provável alguém fazer algum movimento para tentar a contratação desse jogador. Eu sei que o Cruzeiro vai tentar, se ele for, por exemplo, absolvido, o Cruzeiro vai vir forte no Flamengo para tentar a contratação de Gabigol. Já falei para vocês, o Flamengo não vai fazer nenhuma dificuldade para segurar o Gabigol, não vai liberar de graça antes do término de contrato, mas dificuldade, pedir muita grana, nada disso. O Flamengo já entende que Gabigol e Flamengo, a relação está muito próxima do fim. Outro jogador que está sendo mencionado pela imprensa turca é Bruno Henrique, e é a mesma situação, o Flamengo e empresários negam que tenha alguma conversa, algo em relação à possível saída do Bruno Henrique do Flamengo. Para finalizar, galera, Oscar, porque nas últimas horas os sites chineses noticiaram que Oscar
está fechado com o Flamengo, que se apresenta ao Flamengo no meio do ano, vai ser jogador do Flamengo a partir de julho. Vou falar aquilo que os empresários do jogador me falaram. Vene, esquece Oscar e Flamengo no meio do ano. Depois pode até acontecer, a gente não sabe o futuro, mas no meio do ano, esquece. Foi isso que pessoas que agenciam a carreira do Oscar me relataram. É sempre a mesma ladainha dos sites chineses. Oscar, Flamengo, Flamengo, Oscar. Mas, pelo visto, novamente, não procede a informação. E nós vamos trazer aqui algumas informações em relação ao Flamengo e Vasco. Grande jogo da rodada do Campeonato Brasileiro, neste domingo, 4 da tarde, no Maracanã. Mais de 50 mil ingressos vendidos, uma grande festa do futebol. Sensacional, né? E aí, vamos falar aqui do Flamengo e do Vasco. O Vasco da Gama é o mandante. E a grande novidade do Vasco é exatamente a estreia do treinador Álvaro Pacheco. É mais um treinador português a trabalhar no futebol brasileiro. Álvaro Pacheco vai estrear amanhã, estava no Vitória de Guimarães. Ele é muito amigo do Abel Ferreira, eles têm um relacionamento muito próximo. Com certeza o Abel tem o aconselhado bastante, né, sobre como é viver e trabalhar aqui no Brasil. Ele sabe o tamanho do desafio que ele vai pegar. E o Álvaro Pacheco, estreante pelo time do Vasco da Gama, né, ganhou um desfalque para o jogo contra o Flamengo. Neste sábado, o atacante Adson sentiu desconforto muscular e não vai para o jogo. O David, atacante, também não foi relacionado. O treinador português não montou o time no treino desse sábado, o último antes do Clássico. O Álvaro vai revelar a escalação na preleção do jogo. Ele testou várias possibilidades. Ele tem menos opções agora no ataque. A tendência é que o Vasco atue com uma defesa mais fortalecida. O Vasco que vai entrar em campo no Maracanã amanhã com 4 jogadores pendurados. E esses já estão confirmados. O lateral esquerdo, Lucas Piton, os volantes Esforza, Galdames e Matheus Cocão vão para o Clássico com 2 cartões amarelos cada. Se não forem advertidos, ficarão aí livres para encarar o Palmeiras, que será o próximo adversário do Vasco da Gama. Então a escalação do Vasco da Gama apenas amanhã, momentos antes do jogo, e o treinador Álvaro Pacheco dará essas informações para os jogadores na hora da preleção, que ele tenha muito sucesso aqui no futebol brasileiro e que venha fazer um bom trabalho. Agora, do lado do Flamengo não terá o Léo Pereira e não terá o Ayrton Lucas. Léo Pereira e Ayrton Lucas. Então, o Vinha vai jogar na lateral esquerda, né? Isso o Tite treinou hoje pela manhã no Ninho do Urubu. E na zaga, uma novidade, hein? O Davi Luiz, ainda não está confirmada a informação, mas o Davi Luiz, ele deve ser titular ao lado do Fabrício Bruno, que não ficou, ou melhor, que ficou, recusou a proposta do West Ham e vai voltar ao time. Então, Fabrício Bruno com muita moral, titular. Internamente o Tite comemorou muito a permanência dele, porque ele hoje é um cara importantíssimo na equipe, mas terá como companheiro o Davi Luiz. Essa é a tendência, e não o Léo Ortiz. O time do Flamengo já está mais ou menos definido, com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Vinha. Meio campo com o Alan, que ganhou essa disputa aí com o Pulgar. Pulgar voltou de lesão, mas tem ficado no banco de reservas. O Gerson, o De La Cruz e o Arrascaeta. E na frente, o Pedro, que é o artilheiro do Flamengo no ano, e o Everton Cebolinha. Mais uma vez, ficará no banco de reservas Gabigol. Será que ele vai entrar? Não, porque depois da confusão toda, o Gabriel ficou 2 jogos no banco e não entrou. Vai ser um jogaço, Campeonato Brasileiro, sensacional, neste domingo, 4 da tarde, no Maracanã. Tá, então, nação, as últimas informações do Flamengo, a escalação do Mengão, vamos ver como o Flamengo vai jogar nessa partida, né? Eu já vou deixar registrado aqui o meu palpite. Para mim, vai dar Flamengo 2-0 em cima do Vasco. Vamos ver o que vai acontecer. Coloque seu palpite também nos comentários e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.